ouvimos mensagens que se referiam às diversas passagens bíblicas que mencionam a morte, mas especificamente a ressurreição do Senhor Jesus, neste domingo que nós celebramos a Páscoa do Senhor. Uma das passagens, a última, de Lucas, mostra uma das razões pelas quais as pessoas às vezes não enxergam as coisas que estão acontecendo. E é sobre isso que eu gostaria de tratar hoje à noite com os irmãos. O que é que nos impede de ver Deus agindo nas nossas vidas? O que é que impede de percebermos que Ele está perto? E às vezes são coisas que a gente nem imaginaria que fariam isso. Nós sabemos que a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento. Mas ela diz que Ele faz isso nos incrédulos. Portanto, para nós, povo de Deus, isso não deveria ser um motivo para nós não enxergarmos o que Deus está fazendo. Mas nós vamos descobrir que há algumas coisas que afetam a todo ser humano, inclusive o povo de Deus. Veja só, um texto que eu li de manhã no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, dizia que as mulheres foram cedo até o túmulo para embalsamarem o corpo de Jesus, só que não o encontraram, porque ele já havia ressuscitado. Receberam a notícia dos anjos que ali estavam e correram para reproduzir essa notícia, para falar com os demais discípulos, demais apóstolos, falar que Jesus não estava lá, que elas tinham visto o túmulo vazio e que elas tinham recebido a informação de parte daqueles anjos de que ele não estava ali porque havia ressuscitado e que entre os mortos o vivo Jesus não estava mais. Mas diz aqui, no versículo 11, que estas palavras que as mulheres traziam pareciam um delírio para os demais e eles não acreditaram nelas. Obviamente, a Bíblia diz assim: se tu creres, verás a glória de Deus. Então, a relação é direta, que eles não acreditaram, aquelas palavras não se transformaram em credulidade neles, e eles então continuaram desconfiados daquele negócio. Então, o primeiro motivo já aparece aqui. Quando nós não cremos na palavra de Deus, nós não vemos o agir dele. Como li aqui, como falei, a passagem diz: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Precisamos antes crer. E como a Bíblia faz afirmações a respeito do caminho da fé, nós descobrimos que precisamos ouvir muito a palavra de Deus, ouvir muito a respeito de Deus, para estarmos preparados para, quando Ele realizar aquelas suas promessas, sabermos que Ele está agindo. Ele mesmo disse àquelas mulheres, através dos anjos: olha, vocês não lembram que ele havia prevenido vocês de que isso aconteceria, que ele um dia padeceria, mas que ele ressuscitaria 3 dias depois? Pois bem, é isso que aconteceu. Tinham ouvido, mas o ouvir não tinha sido acompanhado de esperança ou de fé, ou pelo menos eles não acreditaram muito que aquilo aconteceria. Nem as mulheres, nem os discípulos. Elas foram até lá, viram, constataram, voltaram para contar. Não viram a Jesus. Este era o problema. Eles perguntavam: mas vocês viram a ele? Vocês enxergaram a ele? Viram ele lá? Não, nós não vimos. Nós vimos o túmulo vazio e recebemos a informação de anjos. Pronto. Passou a ser uma visão que elas tinham tido, uma histeria coletiva, alguma coisa desse tipo, e elas então foram influenciadas pelo momento. Esta era a forma que eles estavam lendo a informação que aquelas mulheres trouxeram. Então, meus amados, resumindo aqui deste texto, não crer, não esperar, faz com que nós vejamos. Quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que havia um homem que esperava a redenção de Israel. E este homem, quando viu Maria e José entrando com o menino no templo, disse: olha, Deus, agora, porque o pegou nos braços, disse: agora o Senhor pode me levar, porque os meus olhos viram a tua salvação. Demonstrando que ele estava esperando por aquilo. E quando o que ele mais esperava na vida tinha acontecido, ele disse: pronto, já estou satisfeito, já sei que existe a salvação, agora o Senhor pode me levar, os meus olhos viram. Nós precisamos ser encontrados esperançosos. Nós somos o povo da esperança. A Bíblia gera esperança no
povo de Deus. E quando nós estamos esperando, aí é que Deus pode operar e fazer acompanhar aquela operação da nossa alegria, da nossa disposição, do nosso ânimo redobrado. Mas quando nós não esperamos, nós muitas vezes não vemos acontecer. Posso também depreender desta passagem que quando nós estamos presentes, nós não vemos. Muita gente deixa de ver o agir de Deus porque não está lá na hora certa. Ah, se eu estivesse lá. Ah, eu não estava. E às vezes está correndo de um lugar e do outro e tal, e ouviu falar assim, olha, Deus moveu as águas em tal lugar, o anjo se moveu lá, o Espírito soprou naquele lugar, e você não estava lá. Então, estar aonde a bênção é esperado de nós. Estarmos aguardando a operação de Deus, nenhum lugar melhor do que onde o povo de Deus se reúne para honrar a Deus, para louvar a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Esforce-se, procure programar-se para estar onde o povo de Deus está. Você vai para o inferno se não estiver lá? Não, não vai. Mas, se você deixa de ir uma vez, deixa de ir duas, deixa de ir três, daqui a pouco você perde a vontade de ir. E aí eu não sei em que momento a sua caminhada com Deus vai passar por estes deslizes de nem mais esperar que Deus faça alguma coisa. Estar aonde Deus costumeiramente opera os milagres, as maravilhas, a salvação, onde Ele opera a transformação de vidas, é algo que nós devemos estar atentos. Esperar pelas suas promessas, pelo cumprimento, é exigência, é como nós nos movemos com a esperança. Amém? Glória a Deus. Então estavam lá e diz que as palavras pareciam um delírio, porque quando nós não esperamos, alguém fala assim, isso aí é meio esquisito, eu não sei, eu não vi. E parece que nós, por não estarmos preparados, não acreditamos naquilo que nos é falado. Mas, não estarmos presentes, ou não estarmos esperando, não são as únicas coisas que fazem com que nós não vejamos. Logo em seguida, no texto a seguir, está relatado um acontecimento do final do dia da ressurreição de Jesus. A partir do versículo 13 diz, naquele mesmo dia, 2 deles, entende-se, dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha só, eles estavam falando sobre os acontecimentos, sobre as coisas que eles tinham visto, que eles tinham sido testemunhas, que não havia dúvida sobre a morte, sobre tal, e até sabiam daquela notícia das mulheres, porque eles vão relatar isso. Mas, o que é que faz o que vem no versículo seguinte acontecer? Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Não é só o Deus deste século que cega o entendimento, porque o inimigo faz isto nos olhos dos descrentes, dos incrédulos, aqueles que não querem crer, mas você e eu cremos. Nós esperamos aquelas coisas que Deus prometeu, mas há motivações, há acontecimentos, há circunstâncias que às vezes nos levam a ou deixar de esperar, ou até deixar de crer, ou nem percebermos que Jesus está presente ao nosso lado. E no caso destes homens era quando tinha entrado uma grande tristeza. A decepção era tão grande, o desânimo era tão grande, que eles foram incapazes. A Bíblia diz que eles foram como que impedidos de enxergar que Jesus estava ao lado deles. O que é que nós podemos fazer nessas circunstâncias? Não deixar que o desânimo aumente tanto. Estar junto onde o povo de Deus está, reunirmos-nos com eles, exercitarmos a nossa fé, lendo a palavra, praticando a palavra e esperando sempre, para não permitirmos que o desânimo se transforme em destruição da nossa fé. Aqueles homens
estavam tão desanimados. Eles tinham tido a possibilidade de mudar a sua esperança quando as mulheres trouxeram a notícia. Era para terem a sua fé reavivada, porque algumas voltaram relatando que Jesus dissera que aconteceria. Não foi suficiente. Sabe o que é suficiente? É que o nosso Deus nos ama tanto que Ele enxerga quando nós chegamos neste limiar. Ele vê quando a nossa necessidade se torna tão grande e se coloca ao nosso lado. Você pode, a partir daqui, ter certeza de que quando as coisas chegarem num ponto em que você está perdendo o controle, está desanimando, parece estar perdendo a própria fé, olhe para o lado. Olhe porque Ele está ali. Cantamos agora que o Senhor te abençoe por detrás, por diante, ao teu lado, dentro de você, enfim. Ele está presente. Ele está perto. Esta promessa eu não posso afastar da minha mente, da minha coleção de fé, de coisas que eu creio. Ele está presente sempre. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele se pôs presente ali, porque essa promessa vai ser dada depois. Dizer que Ele vai estar sempre com eles é depois, Ele não havia partido ainda, é para você e para mim. Para eles, Ele se colocou ao lado deles, naquele momento de grande frustração, de grande desânimo, a ponto de ficarem como que impedidos nos seus olhos de enxergarem o próprio Senhor Jesus perto. Alguns assim, eu gostaria de ver Jesus. Outros, mais assim, um pouco comedidos, dizem assim, eu gostaria de ver um anjo, né? Enfim, outros, eu não quero ver nada disso, eu acho que eu vou morrer do coração se eu chegar um deles. Enfim, não é ver a presença que vai fazer a mudança, mas quando o Senhor está presente, nós precisamos estar habilitados espiritualmente a perceber que Ele está ali. E Ele conhece o nosso limite, a nossa necessidade, se colocou ao lado deles, mas os olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus poderia ter dito, bom, vocês não querem, então, sinto muito, não tem solução para vocês. Tem, porque o Senhor foi mais além. Ele continuou, veja só, então lhes perguntou Jesus, o que é isso que vos preocupa? Preocupações, meus amados, preocupações, ocupações da mente por questões que não deveriam tomar tanto volume na nossa mente, fazem com que a gente seja impedido de enxergar que o Senhor está ao lado, está presente. Paulo diz, olha, se há alguma preocupação, se há alguma inquietação, coloque no Senhor. Confesse, Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Preocupação é assim que a gente resolve. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, mediante as súplicas e ações de graças. É o que diz a palavra? Amém? Portanto, leve a Ele, mas creia, não duvide, afirme, Ele está presente, porque Ele não falha em nenhuma das suas promessas. Graças a Deus. Perguntou para eles, o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Duas coisas que Jesus fala nessa frase, que tem a ver com as coisas que fazem a gente não enxergar. Preocupações, como eu já falei, e a outra é tratar de outros assuntos. Quando nós envolvemos, a Bíblia diz assim, nenhum soldado que foi arregimentado por Deus se envolve com as questões dessa vida. Querendo dizer o seguinte, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Quando nós nos envolvemos com o Senhor, quando entregamos a vida nas mãos dEle, precisamos estar sempre sabendo que Ele está presente, mas precisamos tomar um cuidado muito grande, porque o diabo, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, quer que o maligno não faz, ele não toca, então a investida dele não é direta contra nós, mas sabe qual é a artimanha dele? Envolver-nos demais em coisas que não vão nos levar para o céu.
E aí ele tem uma especialização incrível. Ele coloca diante de você a necessidade de arrumar 2, 3, 4 empregos. Ele arruma alguma coisa que só começa a te dar problema, dor de cabeça, e às vezes coisas que deveriam ser bênçãos, que deveriam acrescentar, uma aquisição que diz, olha, eu não vi a hora de comprar isso aqui, comprei, pronto, aquilo se torna um problema, porque afasta do Deus vivo. Então a pergunta de Jesus é extremamente procedente. O que preocupa e o que é que vocês vão tratando à medida que caminham? O que é que nós vamos tratando? O que é que nós vamos cuidando, lidando com aquilo? Conversando, sim, mas gastando o nosso tempo, gastando os nossos recursos, gastando a nossa mente, o nosso pensamento. Quanto tempo nós ficamos pensando naquelas coisas, tratando daquelas coisas? Isso tem uma relação direta com a capacidade ou a incapacidade de enxergarmos Jesus perto, Jesus ao nosso lado, Jesus pronto para abençoar. Que coisa interessante. Eles iam caminhando, tratando de algumas coisas, e Jesus fala, eu sei que há algumas coisas que impedem de chegar, vocês não estão percebendo, então, vocês precisam estar ou preocupados demais, ou dando atenção demais aos cuidados desta vida. E eles pararam entristecidos. Tristeza profunda. Um deles, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Olha que ponto nós somos capazes de chegar quando não estamos habilitados a perceber a presença do Senhor. Começamos a questioná-lo. Sem perceber, questionamos um monte de coisas e no meio disso esquecemos da possibilidade de que Deus esteja presente, permitindo, fazendo, agindo. Tudo que acontecera fora sob o cuidado de Deus. Deus já havia prometido, tinha antecipado, profetas tinham falado, tudo tinha sido predito, previsto. E nada daquilo aconteceu sem o cuidado, sem o controle do próprio Deus. Mas quando nós agimos ou deixamos de agir quando deveríamos, fazemos essas coisas, a Bíblia diz, olha, que eles perguntaram, ignoras as coisas que aconteceram? Parece que nós começamos a perguntar, Deus, o que o Senhor está fazendo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Porque os nossos olhos já começam a se fechar. Sabe que uma das acusações que o mundo faz para nós, povo de Deus, é que nós somos bitolados. Que nós somos incapazes de enxergar o que está acontecendo e tal, quando na verdade é o contrário. Nós temos uma visão espiritual que nos faz ter um entendimento mais acurado das coisas que estão acontecendo. Graças a Deus. Mas quando nós nos preocupamos, deixamos a tristeza entrar, ficamos tratando só dos problemas que estão por aí, das coisas, sem colocar Deus naquilo, porque era esta a falha. Eles não estavam tratando do que Deus falara e criando na sua cabeça a possibilidade que aquilo talvez fosse Deus agindo. E é isso que nos falta muitas vezes. Aquilo que você está passando, o momento que você está vivendo, as circunstâncias que estão se montando, as pessoas que estão se aproximando ou se afastando, as portas que se abrem ou se fecham, precisam ser analisadas, no mínimo com a possibilidade de que Deus esteja permitindo aquilo acontecer, porque isso vai mudar a nossa postura, a nossa atitude em relação ao acontecimento. E quem sabe seja a postura equivocada que esteja impedindo de que logo Deus haja, que Deus intervenha naquela situação e mude a circunstância. Porque Ele está presente, Ele está ali ao lado, e em vez de eles perceberem, quando Jesus falou, vejam só, Jesus falou, a voz dele já tinha sido ouvida. Alguém diria, não, mas se quando Jesus fala comigo, eu ouço. Depende. Quão preocupado nós estamos e quanto nós estamos envolvidos com as coisas deste mundo.
Lembra quando Jesus contou aquela parábola do semeador? Lembra disso? Semeou e tal, e havia tipos diferentes de sementes, de acontecimentos. Uma delas, um tipo de semente, caiu em terreno rochoso, brotou logo e morreu logo porque a raiz não era profunda. E diz que são pessoas que receberam mais ou menos e tal, e veio o primeiro probleminha na vida e já elas não queriam mais saber. Uma outra caiu em terreno no meio dos espinhos. E essa dos espinhos é que deveria nos fazer pensar. Porque diz que a planta foi crescendo, mas os espinhos também cresceram. E Jesus faz uma comparação desses espinhos aos cuidados da vida. É isso ou não é? Aos cuidados da vida. E o que acontece? Os espinhos cresceram junto e abafaram aquela planta que era o resultado da fé. Os cuidados da vida precisam ser tratados como cuidados que nós colocamos nas mãos de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Se tiver alguma inquietação, coloque nas mãos do Senhor. Nós precisamos ter o bom hábito. Nós precisamos estar acostumados a isso, de colocar sempre estas questões nas mãos do Senhor. Diz aqui o Senhor, o texto, eles perguntaram: você está ignorando o que está acontecendo? Não, a Bíblia diz que Ele sabe tudo. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece a palavra antes que ela nos venha à boca. Ele sabe das escolhas que nós vamos fazer. Ele sabe das possibilidades que nós temos. Ele sabe dos riscos que nós vamos enfrentar. E Ele sabe das forças que nós necessitamos. E Ele sabe quando a preocupação e os cuidados destas coisas nos levam ao ponto de quase perdermos a fé. E Ele está ao nosso lado. Glória a Deus. Mas veja que ainda não enxergaram. Jesus já tinha até falado. Ora, a fé vem pelo ouvir. Jesus estava falando com eles. E veja que a situação era tão problemática, que mesmo Jesus falando, eles só foram capazes, pelo menos um deles, de se lembrarem das dificuldades, dos problemas, porque disseram para o próprio Jesus: você é o único que não sabe o que aconteceu? Será possível? Essas coisas são tão terríveis. Você não está vendo o que está acontecendo? Você não está vendo o que está acontecendo no mundo? Não está vendo o que está acontecendo na nossa cidade? Não está vendo o que esse governante está decidindo? Não está vendo o que os traficantes estão fazendo? Não está vendo o que esse trânsito está, como é que ele está? Você não está vendo? E quando nós nos colocamos a olhar para aquilo, os bitolados são estes, e não nós que cremos no Senhor, porque nós vemos sim, mas os nossos olhos estão postos em Cristo. Como dizia Josafá, naquele momento da guerra contra um inimigo que era muito maior do que o povo de Deus, do que o povo de Israel, diz lá que ele orou e ele disse: Senhor, nós somos muito pequenos para esse inimigo que chega aí, no entanto, os nossos olhos estão postos em Ti, para vermos o que é que o Senhor vai fazer. Onde estão postos os nossos olhos? Eles estavam incapacitados, impedidos de perceber a presença do Senhor por causa da preocupação e por causa das coisas cujo tratamento tomou um volume grande demais na sua vida. Não era não terem estado presentes, não era só isso, não era não terem acreditado nas palavras das mulheres, era simplesmente um coração que estava ficando já desanimado. Cuidado para não chegar o desânimo. Muita gente fica no meio do caminho por causa do desânimo. Que nós não sejamos desses, que nós sejamos dos perseverantes, que nós sejamos fiéis até a morte, que nós guardemos a coroa, que nós perseveremos na presença do Senhor em cada passo que damos ou que daremos ainda até a volta do Senhor. És tu o único? Versículo 19. Ele lhes respondeu: quais acontecimentos? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que, olha o verbo em que tempo está.
Sabe que tem gente que já esteve em igreja e diz, era tão bom naquele tempo, mas agora não é mais. Foi tão bom. Deus fez muita coisa na minha vida. Ué, mas Deus mudou? Por que parou? Não faz mais? Houve alguma alteração na natureza divina? Por que tratar com o verbo no passado? Ele diz, Jesus era varão, profeta, poderoso, em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Acabou. Perdeu a chance, não dá mais, querido. Nós estamos aqui, ainda dá tempo, ainda não fomos levados para o céu, ainda tem gente a ser salva, ainda há possibilidade de testemunharmos, ainda podemos ver os milagres acontecendo, ainda podemos enxergar os nossos queridos parentes, familiares sendo salvos, ainda há tempo, porque o que ressuscitou continua vivo e assentado naquele alto e sublime trono e presente ao nosso lado, porque ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Graças a Deus. Veja só, versículo 21. E nós esperávamos, eles estão até confessando uma fé passada. Eu já fui da fé. Eu já fui daquela igreja. Eu já fui cristão, já fui crente. O que a gente encontra de andarilhos por aí, a maioria deles já esteve dentro de uma igreja. E isso é triste, porque continuaram andando como esses dois, foram incapazes de perceber a presença do Senhor e tudo passou a ser tratado como passado. Semana passada mesmo passou um, o que é aqui? Uma igreja e tal, né? Então eu preciso me acertar com Deus, estou me acertando aí e tal, mas agora tenho que orar pela minha mãe, então me dê o nome da sua mãe, nós vamos orar, e ele deu o nome da mamãe dele, acho que era Maria Eugênia, isso, né? Maria Eugênia, né? E oramos aqui depois, né? E ele diz, então precisa, mamãe precisa e tal, mas seguiu o seu caminho. Já fui de uma igreja. Depois que a gente abandona, a própria Bíblia diz que dificilmente se renova alguém para o arrependimento. É impossível, a Bíblia diz. Depois que a pessoa abandona e não quer, nega, fica muito difícil. Sempre a possibilidade de arrepender-se, de voltar para o caminho do Senhor, mas começa a ficar difícil. Porque estas coisas vão impedindo a gente de crer que o Senhor está presente. Parece que Deus se torna o Deus só dos outros e não mais o nosso Deus. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já passaram 3 dias. Olha, que tempo enorme, 3 dias já passaram e não aconteceu nada. Depois que tais coisas sucederam. Bom, é verdade, algumas mulheres, as que estavam conosco, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, mas não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, até alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram. Olha só, anjo falou, mulheres falaram, pessoas confirmaram, mas eles queriam ver do jeito deles. Foram lá, confirmaram, mas não o viram. Não viram do jeito que eles queriam ver. Deixa eu dizer para você, querido, Deus age do jeito dele, mas ele age. Ele age do jeito dele, mas ele não falha. Ele age do jeito dele, que é o melhor, e não do jeito que nós queremos ver. Então lhes disse Jesus, nécios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Deu um puxãozinho de orelha e começou a fazer o quê? O que ele melhor. Eles não disseram que ele era varão poderoso em palavras e em ações, milagres e tal, mas em palavras, e ele começou a falar da palavra.
Está vivendo uma situação difícil, está complicado, volte a ouvir a palavra. Ponha ela gravada para você ouvir. Ligue em algum programa, leia a Bíblia, medite na palavra, volte a ler a palavra, volte a se envolver com a palavra. Não há nada que tenha a capacidade que a palavra de Deus tem de transformar tudo. Veja só, Jesus presente, Jesus ressurrecto, presente, o poderoso, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, estava ali. Mas como é que ele age na vida dos seus? Expondo de novo a palavra, as Escrituras. Diz que ele falou, não era conveniente assim que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, beabá deles, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, já é tarde, o dia declina, e entrou para ficar com eles. Ainda não, porque diz, então é falta de luz. Não, era dia ainda. Entraram lá na casa, devem ter acendido lá uma lamparina, enfim, não perceberam ainda. Mas aconteceu, versículo 30, que quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, e abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram. Deixa eu fazer uma exegese aqui. Não falte a ceia. Não falte o dia de ceia. Mas não venha para a ceia como sendo uma obrigação, eu preciso bater o ponto na ceia, não. Venha porque ceia é tempo de milagre. Venha porque ceia é tempo de abrir os nossos olhos. Por isso Paulo diz, a gente se examina. Jesus partiu o pão, e aí parece que caíram as escamas. O único que parte o pão assim e abençoa, que nos ensinou isso é ele. Só que aí diz que ele já não foi visto mais ali, desapareceu da presença deles, e eles disseram uns aos outros, olha só, o que acontece quando a palavra de Deus é pregada para você, quando ela é falada, quando ela é testemunhada, quando você ouve a palavra de Deus, é exatamente isso, veja só, disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração? Não foi quando ele se aproximou deles, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras. De novo para você quer esquentar o coração de alguém, meu querido? Fale de acordo com a palavra de Deus. Perfume as suas palavras com a palavra de Deus. Isso é o que vai trazer aquecimento ao coração das pessoas. Não é nem falar das coisas maravilhosas que Deus fez na sua vida. Isso pode ser tido até como coisa que a pessoa não vai nem gostar, vai ficar até com raiva de você. Nem sempre. Testemunho você sabe a hora que é para dar. Mas falar das coisas que Deus falou, Ele tem o compromisso. O próprio Jesus usou a palavra. E quando ele falava, quando ele expunha as palavras da Bíblia, o coração daqueles homens aquecia. Exponha a palavra de Deus. Conheça, prossiga em conhecer e abra a boca para falar da palavra de Deus, para afirmar a palavra de Deus. E a própria Bíblia diz que ela não volta vazia. Ela faz aquilo que agrada a Deus e prospera naquilo para que o próprio Deus designou aquela palavra. Você só vai conhecer quando falar as palavras, quando afirmar as palavras, quando conhecer a palavra de Deus, quando viver a palavra de Deus, como orar a palavra de Deus, quando testemunhar sobre a palavra de Deus. Jesus estava falando isso, aqueles dois, e o coração se aquecia. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Aí já não tinha mais noite, já não tinha mais problema. Aí tinha algo tão grande, e eles voltaram e disseram, o Senhor ressuscitou, e eles já sabiam lá, porque ele já tinha aparecido para Pedro. E aí a notícia de vocês agora, atrasada, agora a gente já sabe que ele foi visto
Porque Pedro foi um daqueles que creu e correu para lá e disse, pode ser, porque ele falou, foi lá e viu, ficou maravilhado com aquilo, já tinha tido uma visão dele. Que coisa tremenda é a palavra de Deus. Quando Jesus curou um determinado cego, ele perguntou para ele, o que queres que eu te faça? E o cego respondeu, mestre, que eu torne a ver. Jesus então disse, vai, a tua fé te salvou. Mas veja que foi necessário o cego dizer, Senhor, eu não estou enxergando, eu não estou vendo, eu quero voltar a ver. Quando nós estamos cegos, a ponto de não enxergar Jesus ao nosso lado, presente como Ele prometeu que estaria, nós precisamos dizer, Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver Cristo, eu quero novamente te enxergar, Senhor, nos meus passos, eu quero te ver novamente nas minhas palavras, eu quero te ver novamente nas minhas decisões, nas minhas escolhas, no meu agir no meio das pessoas, eu quero te ver na minha esperança, eu quero te ver no meu dia a dia, para a glória do Senhor. Veja só, para encerrar, o que diz a carta aos Hebreus, no capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E o versículo 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso do desprezo, da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Resumindo, quer alegria de volta? Olhe firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, porque ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus, ele se despiu daquela roupagem, se fez homem, habitou entre nós, foi morto, mas ressuscitou no terceiro dia, e hoje está vivo com você. Glória a Deus. Mas ele continua perguntando, você quer me enxergar? Você quer, como aquele cego, dizer que você está enxergando pouco ainda? Peça ao Senhor. A Bíblia diz que quem necessita, quem quer, peça a Deus. Busque, bata a porta e Ele vai conceder as melhores coisas, Ele vai encher-nos do seu Espírito Santo, Ele vai nos fazer ver como Ele enxerga as coisas, com os olhos dEle, com o ponto de vista dEle, e não de facções, de filosofias, de linhas de pensamento. Ele vai nos fazer ver cada vez mais claramente do modo como Ele vê as coisas que estão acontecendo e que a gente fala tanto sobre elas. Parece que a gente fica procurando, vou procurar alguém muito sábio para usar as palavras dessa pessoa para falar com quem eu conheço. Cuidado com essa atitude. Leia a Bíblia, vá para a palavra de Deus, conheça sim o que está sendo falado por aí, mas não deixe que isso se torne aquilo do que você trata todos os dias, todo o tempo útil que você tem. Permita que o Senhor abra os seus olhos, simplesmente ouvindo a palavra dEle e agindo de acordo com a palavra dEle e crendo, esperando o cumprimento da própria palavra do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Lá no livro de Apocalipse, o Senhor usa uma expressão interessante. Olha, eu te aconselho que faças algumas coisas e que, entre outras, compre de mim colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Às vezes nós estamos como que impedidos de enxergar e não somos descrentes. Não somos como os incrédulos. Nós somos crentes em Jesus, mas permitimos, sem perceber, que as preocupações, a tristeza, os cuidados desta vida, as coisas que estão acontecendo, tomassem um vulto tão grande, sem que nós recorrêssemos ao autor da vida, sem que nós voltássemos a colocar os olhos nele, como Josafá disse que tinha feito, sem que nós olhássemos para Jesus dizendo, Senhor, eu não sei o que vai dar isso aí, não sei onde vai terminar, mas eu sei de uma coisa, o Senhor está comigo, e em cada passo que eu der, o Senhor nunca vai estar longe de mim. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar.
Vamos orar e pedir que Ele venha a estar conosco, não só neste dia de encerramento da Páscoa, nessa noite de encerramento da Páscoa, mas que Ele venha a estar sempre. E aí você vai lembrar que Ele já prometeu que estaria. Então que nós o vejamos sempre presente. Ele está conosco, como prometeu que estaria. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor falou conosco pela sua palavra. Obrigado porque temos entendimento da tua direção e porque recebemos de ti essa orientação tão preciosa. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa, por assim dizer, autorização, para que tu abras os nossos olhos, que nos faças ver, não de vez em quando, não às vezes, mas sempre, continuamente, a tua presença ao nosso lado, conosco, dentro da nossa casa, com a nossa família, em tudo o que está se passando. Que nós vejamos a tua mão, a tua direção, a tua palavra seja ouvida e vivida por cada um de nós. Oro assim também, Senhor, pelos que estavam conosco pela internet, que também eles sejam abençoados com esta abertura de olhos, que nós estamos pedindo que tu operes em cada um de nós nesse momento. No nome de Jesus. Amém. Você que está aqui pode sentar. Você que está em casa, obrigado porque nos acompanhou até esse momento. Que Deus abençoe a você e a sua casa. Esteja sempre com a igreja para renovarmos essa esperança no Senhor. Aprendermos cada vez mais do Senhor Jesus. Aleluia.